meus irmãos. Como eu estou grata a Jesus, porque Ele tem sido fiel em todo o tempo. Antes de louvar a Deus, eu queria contar um testemunho que eu não contei ainda aqui na igreja da pastora. Irmãos, fazia 20 anos que o meu pai, ele se encontrava com a enfermidade. Até então, para os médicos era impossível dele ser curado. Foram 20 anos de sofrimento. E faz 3 meses que deu uma crise no meu pai, e ele ficou 3 dias sem beber e sem comer nada, devido a um problema que ele tinha no esôfago, e tudo que ele comia, ele regurgitava, colocava para fora. E nessa crise que ele deu, ele passou 3 dias sem comer e sem beber. E eu, como filho, irmão, eu me desesperei, porque quem me conhece sabe que eu não tenho mãe. Foi o meu pai que me criou. Meu pai é minha referência, é um homem de Deus, é meus pés, minhas mãos, minha cabeça. O meu pai aqui na terra, depois de Jesus, é tudo, irmão. E quando eu vi aquela cena, eu vi que ia perdendo meu pai. Eu entrei no meu quarto, me desesperei, clamei ao Deus do impossível e disse assim: Deus, misericórdia, porque eu vou perder a pessoa mais importante da minha vida. Irmão, eu não chorava, eu limpava dentro do quarto e pedia a Deus misericórdia. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira à noite, 8 horas da noite, eu estava sentada na varanda da minha casa chorando, quando para aquele carrão na minha porta, e ali desce uma mulher que eu nunca vi na vida, e ela diz assim: onde é aqui que mora a missionária Jo? E aí os meus vizinhos ensinaram onde era a minha casa. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: irmão, tu tem referência, irmão? Pergunta para ele qual é a tua referência de crente, irmão. Tu está sendo bênção na casa de Deus, ou você está sendo maldição? Porque quando você crente tem que ter referência. E devido à minha referência, Deus leva aquele anjo na minha porta. Aquela mulher desce do carro e disse assim: missionária, eu trouxe a minha filha aqui para você orar por ela, pois ela está com o espírito suicida, o espírito depressivo. Irmão, eu confesso que na hora eu olhei para aquela mulher, eu olhei para o céu e disse assim: Jesus, logo hoje, o que é que eu vou dar para esta mulher? Quem está precisando de um milagre sou eu, Deus. Aí eu ouvi aquela voz no meu ouvido bradando e dizendo assim: coloca ela para dentro e ora por ela. Coloca ela para dentro e ora por ele, que vai ver o que eu vou fazer. Na mesma hora eu obedeci a voz de Deus. Coloquei aquela mulher para dentro, irmãos. Orei por ela, pela filha dela. Deus fez milagre. Quando eu terminei de orar, ela olhou para mim e disse assim: minha jovem, porque eu sou jovem, tá? Tenho 30 anos. Não digo para ninguém que eu tenho 30 anos. Se alguém perguntar, tu diz que eu tenho 25. E se tu contar que eu tenho 30, eu vou dar um cascudo na tua cabeça. Aleluia. Ela disse: minha jovem, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus colocou um amor tão grande no meu coração por você. O que é que eu posso fazer para te ajudar? E quem me conhece sabe que eu não gosto de pedir nada a ninguém. Quem me conhece sabe que eu não sou mulher de pedir nada a ninguém, a não ser a Deus. Mas pela segunda vez o Espírito Santo de Deus bradou dentro de mim e disse assim: conte para ela o que você está passando. E eu disse: Jesus, eu não vou contar, eu não gosto de pedir nada para ninguém. Mas pela terceira vez o Espírito de Deus bradou dentro de mim e disse assim: conte para ela o que você está passando, que eu vou me responsabilizar. Deus está dizendo para mim que Ele é providência nesta noite. Ele é providência nessa noite. E ela disse para mim: jovem, a partir de hoje, o que eu puder fazer para ver o seu pai curado, eu vou fazer. O que depender de mim, eu vou fazer para ver o seu pai curado. E a partir de amanhã, eu vou levar ele
na minha médica pessoal e vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance, mas eu vou ver o seu pai curado. Irmãos, essa mulher pagou o médico, essa mulher pagou remédios, essa mulher pagou todo o tratamento, exames, alimentação, e tudo estava orçado em 15 mil reais. Missionária, tu tem esse dinheiro? Eu não, irmão, mas o meu Deus tem, porque ele é Deus do ouro e da prata. Ele é Deus do ouro e da prata, ele manda na porta. Olha pro meu que está do teu lado, diz assim: é na porta, é na porta, vai chegar na tua porta e não vai ser necessário pedir a sem ninguém. Que conversa é essa, rapaz? Tem crente fiel tá pedindo a unha a outro, mas eu tenho Deus que tudo pode, tudo é e tudo faz. Dá pro teu joelho, apresenta a tua causa a Deus, que a vitória ele vai mandar na porta, é na porta, é na porta, é na porta, recebe! E um detalhe, para encerrar aí um detalhe, ela não era crente. Ela não era crente. Aí eu, como eu sou curiosa, fui conversar com Jeová. Aí eu disse assim: Jeová, por que tu não levantou um dos meus amigos? Porque tu me conhece e sabe que eu tenho conhecimento com muita gente. E eu disse: Deus, eu tenho amigos médicos, advogados, políticos, juízes. Por que tu não levantou um dos meus amigos? Sabe o que foi que Deus disse para mim? Filha, a minha glória eu não dou a ninguém. A minha glória eu não dou a ninguém. O que Deus vai fazer na tua vida é para honra, é para glória e para louvor do nome dele. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém poderia se levantar hoje, bater no peito e dizer assim: o pai dela está curado por minha causa, o pai dela está curado por minha causa. Aí Jesus diz assim: não, foi eu que operei o milagre, agora é minha, agora é minha, agora é minha. E para honra e glória de Deus, fazem 3 meses que meu pai está curado. Dá para você dar um glória, irmãos? Dá para você abrir tua boca e dar um glória a Deus? Meu pai está curado. E o homem até então que tinha sido desenganado pelos médicos, hoje está comendo até pedra, irmãos. Está com um bucho deste tamanho e dizendo que Jesus é grande, é grande, ele 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 é poderoso, ele é fiel para cumprir a promessa dele. E outra coisa, uma promessa de 20 anos que se cumpriu no de repente. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: tu crê no de repente de Deus, irmãos?